Oi, pessoal, eu sou a professora Juliane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev, e essa nossa videoaula de hoje será sobre RT-PCR, que em inglês é Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, ou em português, transcrição reversa da reação em cadeia de polimerase. Então, eu vou fazer uma abordagem bem simplificada dessa técnica, uma abordagem mais curta, para que possa ter uma abrangência um pouco maior de entendimento, que é uma técnica de biologia molecular que está sendo amplamente utilizada no diagnóstico de COVID-19, para que vocês possam, então, entender um pouquinho de como que esse exame funciona. A sigla PCR, ou então a reação em cadeia da polimerase, é uma técnica utilizada na biologia molecular, então, para amplificar uma única cópia ou então algumas cópias de um segmento de DNA, para que ele possa então gerar várias ordens de grandeza, ou seja, eu vou gerar milhares, eu vou gerar milhões de cópias de uma determinada sequência de DNA. Na prática, quando eu tenho uma pequena quantidade de material genético, de DNA, de RNA, eu uso a PCR para conseguir aumentar o meu número de cópias e assim eu consigo detectar muitas vezes uma partícula que estaria em concentrações muitíssimo baixas na minha amostra. Então, a aplicabilidade, ela serve para que eu consiga aumentar, para que eu consiga ampliar e muitas vezes a quantidade de DNA que tem na minha amostra. Então, que material que nós podemos amplificar com essa técnica, né? Primeiro, então, nós podemos utilizar o PCR para conseguir detectar um DNA de interesse, um DNA mitocondrial, um DNA para investigação de paternidade, na identificação de cadáveres. Então, o material diretamente extraído será do DNA para a utilização do PCR diretamente. Ou também eu posso utilizar o RNA, né? O mRNA, o RNA mensageiro, através da técnica de RT-PCR, que vai me fornecer o meu RNA de interesse, como o RNA de um vírus, de HIV, ou atualmente o RNA no diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2. Quando o material for RNA, nós precisamos, então, primeiro transformar esse RNA em DNA para a técnica de PCR, tá? Então, a técnica de PCR, ela amplifica DNA. Eu preciso, através do RT-PCR, eu vou transformar o meu mRNA em um DNA. Então, é por isso que nós acrescentamos na mistura de amplificação, tá? Tanto uma RNase, que é uma enzima que degrada o RNA em componentes menores, como também uma enzima chamada de transcriptase reversa. É daí que vem o nome RT-PCR, né? Que irá converter então o RNA em DNA. O papel da transcriptase reversa é converter a sequência de nucleotídeos que formam a estrutura do RNA da nossa amostra em um cDNA, que é um DNA complementar. E aí sim, este DNA complementar poderá ser amplificado, então esse material genético poderá ser amplificado pela técnica de PCR. Então, eu posso amplificar tanto o DNA quanto o RNA que estão na minha amostra. Só que quando a minha amostra contém RNA, eu preciso que seja feito o uso da transcriptase reversa na técnica de RT. Então, quais outros elementos que estão na mistura para esse procedimento?
Nós temos as DNTPs, que são nucleotídeos para formar as novas cópias de DNA. Então, ali nós temos vários nucleotídeos que vão conseguir compor essas várias sequências que nós estamos formando. Nós temos também a DNA polimerase, que é uma enzima responsável pela síntese de DNA, extensão da fita de DNA. Nós temos primer, os primers são iniciadores, pois eles conseguem marcar onde a reação deve iniciar, eles conseguem delimitar a sequência de interesse a ser amplificada. Então, primer, ele vai ter um papel muito importante dentro desse processo de amplificação. E também nós vamos ter um detector. O detector ele é necessário tanto para a amostra de DNA quanto RNA, que são uma espécie de corante, em que eles poderão detectar, eles são detectados, na verdade, pelo equipamento de PCR, e aí nós temos como exemplos o CyberGreen e o Tachman, que são utilizados normalmente para essas técnicas, para que se possa fazer a identificação da sequência. Então, é isso que o detector faz, Ele emite uma fluorescência que vai ser detectada pelo equipamento, que permite que tu possa contabilizar as cópias que estão sendo feitas. Então, é uma forma que tu tem de controlar a amplificação. Então, logo após realizar a transcrição reversa, então, se eu já tenho um DNA complementar, a minha amostra vai ter DNA. Então, eu preciso do DNA da minha amostra, dos primers, como a gente acabou de conversar, dos nucleotídeos que vão servir para que eu possa fazer a extensão de novas sequências. Eu aqui coloquei, a TAC polimerase, que vai ser uma DNA polimerase, que vai fazer parte, então, normalmente dos kits para amplificação. Eu preciso de um tampão que possa, permitir a minha mistura. E aqui um tubo de PCR que vai ser específico para que eu possa usar um equipamento chamado de termociclador, que vai conseguir promover o controle de temperatura para que o processo de replicação ele seja viável. Então, o processo do PCR, nós vamos ver aqui, um primeiro ciclo e depois vocês vão conseguir entender que esses ciclos eles vão se repetindo até que a gente consiga atingir uma amplificação ideal. Nós conseguimos ver que na primeira etapa, que é chamada de uma etapa de desnaturação, onde existe a quebra das pontes de hidrogênio, nessa primeira etapa, a temperatura ela vai ser elevada de 94 a 96 graus aproximadamente. Vejam quão alta que vai estar essa temperatura por pouquíssimo tempo. Então, a intenção do processo de desnaturação é conseguir promover a separação da dupla fita de DNA. Assim que a dupla fita de DNA está separada, nós seguimos para a segunda etapa, onde a temperatura vai ser reduzida. A temperatura tem que ficar entre 50 e 60 graus, tá? Isso vai depender de algumas questões técnicas, dependendo da tua sequência, se ela tem mais nucleotídeo citocina, se tem guanina, tá? Então, tudo depende do primer que tu estiver utilizando, mas existe essa possibilidade de variação. Porque esta segunda etapa é uma etapa chamada de anelamento, tá? Onde o primer ele vai se anelar, ele vai se emparelhar com a fita de DNA molde que eu estou utilizando para conseguir fazer a minha extensão. Tá? Então, essa segunda etapa, ela permite que o primer seja ligado, e com isso inicie o processo de extensão dessa fita de DNA, através da fita de DNA molde, para que eu dê sequência à minha replicação. E a terceira etapa, então, que nós podemos
observar, a temperatura ela vai se elevar de novo e agora ela precisa estar aproximadamente 72 graus Celsius. Por que a temperatura precisa estar a 72? Para que a enzima possa funcionar, tá? Para o funcionamento da enzima. Então, essa é uma característica da enzima que vai ser utilizada in vitro para que ela tenha ação. Nós precisamos dessa temperatura ideal. E aí nós temos então essa terceira etapa, que é a etapa de extensão, em que nós vamos estar sintetizando uma nova molécula, né? Nós estamos iniciando, né? Realizando essa nova extensão, e aí é possível realizar um novo ciclo a partir então dessa formação. Então, nós temos como etapas da PCR a desnaturação, o anelamento, seguido da extensão, para que daí nós possamos começar um novo ciclo. Vejam que é muito importante o controle da temperatura e essa temperatura ela vai sendo controlada pelo equipamento. Então, normalmente nós temos a realização de 25 a 40 ciclos, tá? Para cada reação que está, né, sendo colocada no equipamento. Então, a taxa de replicação, ela vai ser uma taxa exponencial. Então, o número de ciclos vai depender da amplificação que tu desejas realizar. Então, será fornecido um resultado quantitativo, né? Este equipamento, ele consegue hoje nos fornecer um dado quantitativo que vai ser analisado, né? Estes gráficos, como vocês podem visualizar, eles vão ser analisados por um profissional especializado, que vai garantir, então, um laudo confiável, sempre com controle de qualidade sendo respeitado, sendo um guia para que não se tenham exames falso negativo. Então, PCR encontra sua principal aplicação em situações onde a quantidade de DNA disponível é muito reduzida, tanto de DNA quanto RNA. Né? Então, em teoria, é possível amplificar qualquer DNA. Né? É claro que às vezes as quantidades são tão diminutas que acaba se tornando um pouco mais complicado. Né? Então, uma das principais aplicações que a gente consegue ver do PCR é na medicina forense. Né? Então, é bem utilizada tanto para DNA mitocondrial, em que tu vai ter uma marcação de linhagem materna, quanto para cromossomo Y, que normalmente tem relação com investigação de paternidade ou crimes sexuais, também na identificação de cadáveres, amostras que estejam em degradação. Então, tudo isso é muito importante para que a medicina forense possa identificar o menor vestígio em uma cena de crime. Então, é amplamente utilizado pela medicina forense PCR. Tá? Também, né, claro, nós temos aí estudos genéticos que são fundamentais para que a gente possa entender polimorfismos, para que nós podemos entender alterações genéticas que podem acontecer no nosso sistema, erros inatos do metabolismo. Também o PCR é uma técnica amplamente utilizada. Além disso, a biologia molecular ela é uma ferramenta muito importante em estudos de mutagênese, para que se possa detectar mutações. Então, também se pode utilizar essa ferramenta para clonagem, para inserção de plasmídios, que são técnicas, terapias genéticas que hoje estão largamente sendo utilizadas e certamente, quanto mais avançarem as técnicas em biologia molecular, mais nós vamos aprender sobre mutações, sobre alterações que podem acontecer no nosso material genético. Na paleontologia também é extremamente utilizada, pois na análise de elementos pré-históricos, de fragmentos que podem ser encontrados, que estejam com amostras degradadas devido à série de anos em que essas amostras estão no ambiente,
mas também pode ser largamente utilizado. E claro, o nosso assunto, né, atual, extremamente em voga, na identificação de agentes patogênicos, é fundamental, né, para agentes como, por exemplo, a Chlamydia trachomatis, que é um agente bacteriano, porém intracelular, então é extremamente utilizado. Para HIV, como eu já falei para vocês, que é um RNA vírus, para hepatites virais, como hepatite B. Tá? Então, existem vários agentes patogênicos que podem ser detectados por essa técnica. Para que o RT-PCR ele possa nos auxiliar no diagnóstico de COVID-19, é muito importante que a coleta do material seja feita adequadamente. Então, para esse tipo de exame, é feita uma coleta com swab de nasofaringe ou de orofaringe, e para isso deve-se fazer uma rotação completa desse swab. O swab, ele vai ser imediatamente armazenado em um tubo estéreo, e esse tubo ele deve conter um meio de transporte, exatamente para evitar a degradação do material. Então, esse material ele vai seguir diretamente para o laboratório para que se possa realizar a análise por RT-PCR. Assim, esse RNA viral ele vai ser amplificado milhares de vezes, o que vai permitir a confirmação de um diagnóstico, então, para a COVID-19. Gostaram dessa nossa videoaula? Então, sigam nas nossas redes sociais, o Nescov, nós temos aí Instagram, Facebook e também um canal no YouTube, onde nós temos muito material, muitos conteúdos que vocês podem utilizar para conseguir se capacitar, para ter um maior treinamento. Então, obrigada por essa videoaula e até mais!